Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Guilherme, trabalho na assessoria administrativa da Ampecom. E hoje nós tivemos um dia muito enriquecedor, repleto de aprendizados, experiências valiosas. E com certeza, cada um vai poder levar um pouquinho daquilo que aprendeu aqui. E obrigado a cada um e a cada uma que está aqui conosco, construindo juntos este fórum. Agora, nós teremos um momento muito especial, onde iremos aprender mais e refletir sobre liderança consciente e suas inspirações, os tipos de liderança, os atributos e desafios do líder consciente. Que tipo de líder eu sou? Qual tipo de líder eu quero ser? Estamos preparados a liderar de forma consciente? Quais são os nossos propósitos e aquilo que nos move? Para conduzir este momento, convido aqui o Eduardo Catelan, ele que se considera um líder inspirado e determinado a transformar o mercado imobiliário, através de seus valores, virtudes e projetos, que inspiram confiança, tornando-o mais ético e próspero a todos os envolvidos, conectando pessoas, entendendo o que cada ser humano tem de melhor para poder contribuir. Eduardo é sócio fundador das empresas M2G2 Patrimonial e Grupo Virtus. É formado em administração de empresas com ênfase em finanças pela FSA, com MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV. Eduardo, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Você vê que eu tenho um fã-clube aqui, né? É porque eu não caminho sozinho. Eu estou sempre acompanhado de pessoas incríveis. E meu ponto está falando, meu ponto não é aqui, é aqui, né? Para trazer para vocês aqui já que a gente está falando de virtudes e valores, eu quero trazer 3 valores que me conectam a esse momento. E desculpa aqui, eu não prometo nada hoje, tá, pessoal? O primeiro valor é a gratidão. Então, agradecer por quem trouxe e quem construiu tudo isso, que veio antes de nós, nossos antepassados, nossos ancestrais, as pessoas que estão aqui construindo e continuando essa jornada. Então, gratidão a vocês e a esses passados nossos. O outro valor que eu trago aqui é a esperança de nos conectarmos, que eu possa trazer aqui para vocês pelo menos um pinguinho de consciência, que nem diz a Rita, um fósforo aceso, para que a gente possa incendiar esse mundo, para que ele se torne um lugar melhor. E o terceiro, e não menos, talvez o mais importante, a humildade. Então, estou aqui de forma humilde, não sou melhor que ninguém, tenho muito a aprender e não pretendo esgotar o tema aqui de liderança, e nem tenho essa pretensão nem nada, mas a humildade que é o humus que vem da terra, que ajuda a gente a cultivar, a plantar aquilo que está por vir. Então esse é o nosso papel e o nosso desafio como líderes, não líderes de organizações, de empresas, de instituições, mas líderes de nós mesmos, líderes de cada um de nós. Cada um de nós somos líderes de quem nós somos. E cabe a nós essa transformação. E aí, que nem eu trouxe aqui no começo, um provérbio africano que está muito conectado a esse caminhar junto. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Acho que já diz muito aqui, antes de trazer um pouquinho da nossa agenda de hoje. Tá? Vou tentar trazer dentro do tempo também, por favor, que um papelzinho aí para me ajudar. Falar um pouquinho de etimologia. Então, a etimologia que traz a essência da palavra. Isso já é importante porque nós temos essa essência e as palavras também têm uma essência, uma intenção daquilo de quando elas foram criadas. Inspiração, trazer um pouquinho de inspiração de pessoas jovens, né, que pouco tempo, né, que eles falaram para a gente tantas coisas boas. E aí trazer um pouquinho trouxe como uma inspiração, não só como história, porque isso nos inspira muito. Tipos de lideranças. E aí, como é que a gente coloca na prática isso? Através dos atributos que nós temos, alguns atributos, são muitos, aí eu tentei, dos meus estudos,
sobre liderança, filosofia, trazer um pouco desses atributos e os desafios de um líder consciente. Trazendo um pouco aqui de etimologia, líder da origem celta, e que fala assim, é aquele que vai na frente. É aquele que vai na frente, mas não com o intuito de chegar primeiro, mas para servir de inspiração e mostrar o caminho para os outros, de levar os outros para junto de si. Consciência, do latim conscientia, não sei se é assim que se fala, me perdoe, mas é um senso íntimo, é um conhecimento partilhado. E aí eu chego numa primeira conclusão do que seria uma liderança apenas através da etimologia, da intenção dessas palavras. Líder consciente é quem vai em busca dos ideais através do seu senso mais profundo e autêntico, com a intenção de partilhar suas descobertas para um bem comum. Só aí já dá para conectar muito com a economia de comunhão, né? Para o bem comum. E aí, falando um pouquinho de inspiração para vocês, eu queria trazer aqui 3, poderia trazer milhares. Eu tenho essa visão e, assim, me inspiro em muitas pessoas que vieram para esse mundo, que a Ara é uma delas. Trouxe 3 filósofos, um deles, e o primeiro deles é Platão, a gente está falando aí de 2.400, 2.500 anos atrás, e que já falava coisas que ainda falamos, mas faz parte do nosso processo de evolução. Governar não por desejo de poder, mas por amor à sabedoria e à verdade. E aí ele traz o líder filósofo. Então, quando Platão traz isso, se a gente traz isso para uma realidade atual, o que seria isso? É você usar de forma consciente os seus recursos, para que esses recursos sirvam ao bem comum. Então, como é que a gente utiliza, você buscar a filosofia, e muito bonito que o Rafael trouxe de manhã, a filosofia, uma escola de filosofia não tem a filosofia como seu fim. Então, é colocar isso na prática, é vivenciar, é trazer isso para o dia a dia. Então, como é que nós utilizamos os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos materiais no nosso dia a dia? E aí 3 valores importantes que eu trago de Platão: integridade, coerência, muito bem trazido aqui também nos encontros, e a verdade. Um outro filósofo para nos inspirar nesse começo, não menos importante, é Aristóteles. Aristóteles tem uma palavra que não é muito, não sei se alguém conhece, eudamônia. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas é o florescimento humano. Então, é como que, através desse florescimento humano, desse desenvolvimento, nós geramos equilíbrio no mundo, na sociedade. Então, Aristóteles traz esse justo meio, essa forma de gerar harmonia através dos nossos valores e das nossas virtudes. Buscar a excelência na medida certa das nossas ações. Para isso é preciso coragem. Acho que alguém trouxe aqui, né? Não me recordo quem, a coragem. Preciso ser corajoso para fazer dessa forma que nós fazemos. E isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter prudência, para não sair também atropelando, para agir com consciência. E justiça. Então, alguns valores de Aristóteles. E aí, um outro pensador que eu trago aqui para nos inspirar, e talvez menos conhecido, não sei se todos já ouviram falar, de Plutarco. Plutarco, a cidade que ele governou, ele foi um líder, um histórico, filósofo também, Querência, 100 depois de Cristo, aproximadamente. Ele falava muito de liderança, líder inculto. O que seria esse líder inculto? Se a gente transformar isso ao contrário, a diferença do líder inculto para o líder culto, o líder inculto é aquele que está à margem, que age através da sua extremidade, que está fora do eixo. O líder culto é aquele que usa o seu melhor, as suas virtudes, para desenvolver o outro, para cultivar as virtudes do próximo. Esse é o líder culto. E ele traz uma questão muito importante para a gente refletir, que é a responsabilidade. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas só para dar
um panorama, responsabilidade no sentido de sermos responsáveis por aquilo que construímos, se torna algo maior, responsável pela nossa cidade, a cidade antes de mim. A cidade, a comunidade, as organizações, as instituições, os planetas são maiores do que nós. Nós somos um grãozinho de areia perto de tudo isso. Ou seja, não somos donos de nada disso, somos responsáveis. Então, existe uma responsabilidade deveria existir uma responsabilidade dentro de nós para conseguir fazer essa transformação. E aí, passando um pouco por essas inspirações maravilhosas, eu vou falar um pouquinho dos tipos de liderança, e aqui, essas lideranças inspiradas através da teoria U, que a Dima muito bem trouxe, pude acompanhar, e obrigado, Dima, pela sua inspiração também. O que eu trago aqui vem de um livro chamado A Fonte, de Jaworski. Jaworski foi companheiro de Otto Scharmer, Peter Senge, foram eles os precursores da teoria U. E aí ele fala de 4 tipos de líderes. O líder egocêntrico, o líder realizador, o líder servidor e uma nova forma de liderança, que é o líder renovador, que eu chamo aqui de líder consciente. Vou falar um pouquinho de cada um desses líderes. Quando eu recebi esses slides, tinha essas bolinhas aqui, né, como apoio. Fiquei falando, nossa, uma bolinha maior que a outra, como é que eu vou fazer? Mas não tem relação, tá, de mais e menos aqui. É porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso acontece, você e comigo, com qualquer um. Uma hora a gente é egocêntrico, uma hora a gente é servidor, mas cabe a gente tomar consciência para sermos líderes conscientes, renovadores. Esse papel é nosso. Aí um pouquinho de cada uma dessas lideranças. O líder egocêntrico é aquele que é incapaz de enxergar o outro. Eu coloquei aqui, eu peço desculpa, uma falha minha, eu acho que eles não são incapazes, eles são capazes de enxergar os outros, eles estão incapazes de amar e enxergar o outro. Cabe a nós ajudar e fazer com que mais pessoas enxerguem os outros e amem a si mesmos. Alguns podem até ser disciplinados a serviço da conveniência e da própria ambição, para alcançar prestígio e poder. Então, eles têm um objetivo, aí podem ser carismáticos, tudo, mas o ego acaba atrapalhando muito nesse sentido. Depois disso, passa por uma certa evolução de consciência, e aí o líder passa a ser um líder realizador, que é aquelas pessoas que amadurecem a possibilidade de ver valor nos outros. Então, eles começam a olhar a ética é uma carta de valores, né? A ética é um conjunto de valores que vivenciamos. A família. Então, é aquele líder que tem êxito nas suas metas organizacionais porque valorizam os outros. E já começa a existir uma certa estabilidade, né? E aí essa estabilidade passa a ser um valor essencial. Mas cabe mais desafios. E aí tomarmos mais consciência e passarmos a ser líderes servidores, quando a gente começa a expandir o nosso eu, para abraçar todas as pessoas. O líder servidor é aquele que cuida, aquele que ama, só que começou a perceber que essa liderança não era mais suficiente, porque não necessariamente um líder servidor, ele está consciente daquilo que ele faz. Ele pode servir, só que será que é a melhor ação que ele está fazendo? A gente pode tomar uma consciência um pouquinho maior e aí entrar e ele cria uma interconexão com toda a vida, mas expandir isso e sermos efetivamente líderes conscientes. Isso é um desafio diário. A gente tem que refletir nas nossas ações todos os dias. Liderança consciente, como eu disse aqui, não é só dentro da organização, dentro da instituição, ou para governar um país, uma cidade. É na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, no nosso dia a dia.
E os líderes conscientes são pessoas que amadureceram a possibilidade de dar valor aos outros, e elas têm êxito nas suas metas organizacionais porque valorizam os outros. Desculpa, coloquei errado aqui a frase. Aqui está, peço desculpas mais uma vez. Mas o líder consciente é aquele que toma para si a responsabilidade e entende que existe algo maior, um campo maior a ser trabalhado para que a gente possa cocriar um futuro que ainda está por vir. É o nosso papel cocriar e transformar esse mundo em algo melhor. Cabe a nós, não é os outros, somos nós, porque estamos conectados. E aí, pessoal, não adianta ficar só filosofando ou falando de liderança sem trazer para o dia a dia, trazer isso na prática. E assim, quais são os atributos? Aqui são só alguns atributos que eu vejo, tá, pessoal, minha percepção, mas que eu acho que pode contribuir e causar um pouquinho de reflexão para nós no dia a dia. Primeiro atributo, que eu disse que eu traria aqui um pouquinho mais para frente, é a responsabilidade. Estamos a serviço da vida. Estamos a serviço da vida. Esse é o amor. Aprendi, uma pessoa que está aqui hoje, até o Edu, queria agradecer também por toda a transformação que ele vem trazendo para nós. Quando fala de sustentabilidade, ele trouxe um insight. O que é a sustentabilidade? Algo muito falado. É amor às gerações futuras. Se a gente não tiver amor pelas gerações futuras, nós estamos caminhando rápido. Nós não estamos caminhando juntos para chegar mais longe. Então, isso é sustentabilidade. O desapego, nós não somos donos. Tem uma relação de ser dono e ser responsável. Recebemos tudo pela graça. Pela graça nos foi dado tudo o que nós temos. E pela graça, nós precisamos oferecer aos que precisam. Vulnerabilidade. Acho que a Rita trouxe aqui a vulnerabilidade, não menos importante. E vulnerabilidade não é fraqueza, é força, porque a partir do momento que estamos vulneráveis, nós aprendemos, nós evoluímos, e a gente consegue decidir com mente e coração aberto. Visão positiva. E aí eu trago dois contrassensos também, que é o locus interno e locus externo. O que é locus? Locus é lugar. Pessoas com locus interno agem através da sua essência, dos seus valores, do que tem de melhor. Pessoas com locus externo agem culpando o governo, outras pessoas, empresas. Nós somos responsáveis por aquilo que construímos. Nexialismo é um outro atributo muito importante que nós trouxemos aqui, agradecer a Cláudia também, não sei se ela está aqui, mas agradecê-la. Não foi de propósito, e eu já tinha trazido antes nos escritos, mas diferenças como fonte inesgotável de aprendizado. Eu me considero... Oi, Cláudia. Obrigado, viu? O nexialismo, eu me considero uma pessoa nexialista, de conectar, de integrar, de interagir, de intersomos, de conectar o que temos de melhor dessa fonte inesgotável que nós temos de possibilidades. E é legal poder enxergar isso e trazer para a prática. E a criatividade, que é uma multiplicidade de perspectivas e abordagens. Cada um tem a sua perspectiva de mundo. Não cabe a nós julgarmos a perspectiva de ninguém. A gente precisa, através da nossa perspectiva, se conectar com outras perspectivas e criar algo novo. Mais 3 atributos, são 9 atributos, tá, pessoal? Um muito importante, que é o carisma. E aí o carisma... Todo mundo tem um carisma, ao meu ver, que ele vem da essência. É o sorrir através da alma. Se a pessoa não está conseguindo expandir o seu carisma, é porque tem alguma inconsciência bloqueando esse carisma, mas todo mundo tem a capacidade e a possibilidade de sorrir através da alma.
Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, quando a gente acorda, sorrir através da nossa alma, porque o simples fato de estarmos vivos já é uma bênção. A autenticidade. Acho que veio aqui também essa palavra importantíssima, que é o conectar-se com a sua essência. Então, de sermos autênticos, de buscarmos o nosso melhor a todo momento, e o nosso melhor está em nossas virtudes. Essa autenticidade, ela é super importante para a gente poder enfrentar os desafios. E não usarmos as máscaras do dia a dia, né? Sermos cada vez mais autênticos nos fortalece. E, por último, o protagonismo. Por que protagonismo? O protagonismo não é chegar primeiro, não é chegar lá na frente. É você dar o primeiro passo, porque às vezes é muito desafiador, realmente. E cada um tem uma percepção diferente do mundo. E há sempre uma forma diferente e mais humana de você fazer algo. Mas nem todo mundo tem essa coragem. A Dima trouxe muito bem hoje a questão do medo. Né, Dima? A questão do medo, o quanto ele nos trava, nos prende. Mas tem pessoas que têm essa coragem de fazer diferente. E esse é o protagonista, só que ele não vai sozinho, ele volta para buscar. Não sei se vocês já ouviram o mito da caverna, se todos conhecem. Então, só para contextualizar rapidamente, ali eu não tenho nada para apontar ali, mas tem algumas pessoas sentadas atrás do muro, e o que elas vivem da realidade é apenas o que elas estão vendo projetado na parede, através da fogueira. Outras pessoas, talvez outras pessoas mais conscientes que estão projetando essas imagens, estão ali atrás. E existe aquela pessoa que tem um insight, tem uma intuição, tem uma coragem, um protagonismo. E ela se desacorrenta, fala, não é possível ser só isso. Não é só isso, tem algo mais, a gente precisa buscar algo mais. Eu preciso sair daqui, eu preciso transformar essa vida. E ela sai, e ela encontra algo maior, ela encontra uma iluminação maior para a vida dela. Só que ela não fica contente com isso. O protagonista, o que seria o político, o verdadeiro político, é aquele que volta para a caverna e vai lá falar para aquelas pessoas que estão acorrentadas que existe um mundo melhor, um mundo diferente, mais humano, mais justo, mais próspero. E aí, não tem como falar de atributos se não falar de desafios. Quais são os nossos desafios? O que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia? Os principais desafios, eu trago 6 desafios, tá, pessoal? O primeiro, gerar reciprocidade. Aí uma conexão com a economia de comunhão. Para gerar reciprocidade, precisamos estar bem internamente. Para gerar reciprocidade verdadeira, através de valores e virtudes. Gerar equidade. Equidade diferente de igualdade. Irmos juntos, caminhar juntos, criar oportunidades que se abrem para cada uma das particularidades. Cada um é um ser único e tem uma particularidade. Mas juntos nós temos força para que aquele ser humano, aquela pessoa, se descubra, se ilumine também e vá, junto conosco, caminhar nessa economia de comunhão. Inovar. Inovar, olhar de forma diferente através de um campo mais profundo. A inovação ela é importante porque é o como a gente cocria algo novo. Olhar para esse lado como um protagonista da vida. Expandir a gratuidade. É um desafio gigantesco. Como é que a gente expande, mas se recebemos tudo pela graça, o porquê não, né? Por que não expandir essa gratuidade? Realizar a integração, a relação e o amor para que ninguém fique à margem. Essa frase foi trazida para nós num encontro com o padre Carlos James. Algumas pessoas da equipe, não sei se vão lembrar, acho que a Nath, o Franz, algumas pessoas vão lembrar, ele nos ajudou muito nessa caminhada. Então,
como é que a gente expande para que a gente realize essa integração? Saber escutar para aprender. Estamos aqui escutando, aprendendo, escutando, aprendendo, escutando, aprendendo. Temos muita oratória e pouca escutatória. Rubem Alves. Então, por que não mais escutatória? A gente poder se conectar de uma forma mais profunda e mais forte. E o deixar ir para deixar vir, né, Dima? Mais uma vez. Esse desafio gigantesco que é desapegar-se de tudo que não seja essencial. Se não somos donos de nada, por que nos apegamos com as coisas materiais? Esse é um grande desafio. Esses desafios eu vivencio todos os dias da minha vida, todo minuto. E aí, estou finalizando, pessoal. Eu trago uma conclusão, depois de tanto refletir, e vou continuar refletindo a vida inteira sobre isso, isso me inquieta. Não vou parar, quero inspirar mais pessoas, mas os mercados e as lideranças não estão relacionados ao espaço ou ao tempo. Eles estão acontecendo no mesmo instante. O que muda é onde cada um ou cada uma se coloca. Sempre houve e houveram pessoas e organizações vivendo cada uma no mercado que lhe foi possível conscientemente. Não estamos aqui para julgar ninguém. Cada um está no mercado que se coloca, na vida que se coloca, da forma que a consciência lhe permite nesse momento. Esta mudança de consciência, ela é necessária para agirmos através do coração e da vontade superior. Essa vontade divina que nos conecta, que o Rafael bem trouxe para nós, favorecendo assim uma mudança sistêmica profunda, para que possamos vivenciar uma economia de comunhão. E aí, pessoal, para fechar, eu trago algumas pequenas reflexões, não é para a gente discutir agora, não tem dinâmica, nada, é só para a gente levar para casa algumas perguntas, porque as perguntas nos movem. Mas antes eu queria trazer uma frase, que é a seguinte: muitas pessoas nesse mundo morrem, com sua música ainda dentro delas. Proponho o desafio de levarmos essa musicalidade e essa descoberta para as pessoas que ainda não descobriram essa música, para que elas possam aproveitar esse momento da vida delas para vivenciar essa música. E aí algumas reflexões, pessoal. Qual é a música que te move? Qual a importância de estarmos a serviço da vida? O que isso importa no nosso dia a dia? Qual a sua responsabilidade? Qual a minha responsabilidade? E o que eu faço com ela? Ficar parado, acomodado, não vai mudar absolutamente nada. Estamos preparados para liderar de forma consciente? Eu não estou preparado ainda, mas estou em busca. E acho que sempre estarei, e pelo menos isso, essa busca é o que faz com que a gente saia do lugar de uma forma mais consciente, mais consciente, mais consciente. O que os líderes atuais estão fazendo de diferente para prosperar e amar? A transformação interna. A gente pode olhar para o outro sem julgamento, mas a gente pode entender o que a gente pode mudar em nós para transformar o outro. Eu não vou conseguir mudar o outro. Não tenho a pretensão aqui de mudar ninguém, mas eu quero pelo menos levar uma pequena chama para acender outras consciências. E onde você está olhando para as mudanças que estão por vir? Para onde vocês estão olhando? Para onde nós estamos olhando? Vamos olhar para uma economia de comunhão. Essa é a transformação, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, Eduardo. Fica até feio chamar Eduardo, né? Valeu, Edu. Muito bom, importantes reflexões. Eu queria chamar... Rai, por favor. Rudy. Patrícia. A gente está chegando no final.